Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso momento de oração. Aqui, mais uma vez, a gente vai colocando diante de Deus a nossa vida, aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa vida, e nós queremos celebrar esta grande presença de Deus na nossa vida. Amanhecemos para mais um dia, um novo dia que amanhece para nós, para a nossa casa. Hoje é dia 28 e a gente quer colocar diante de Deus, né? Tantas coisas boas, tantas coisas bonitas, e queremos também, né, pedir que o Senhor conduza o nosso caminho sempre. Queremos pedir que o Senhor vá abrindo, né, todos os nossos caminhos, que o Senhor hoje também coloque diante de nós toda a proteção, todo o amor que a gente precisa para bem viver a nossa vida. E é assim que nós vamos, né, iniciar mais esse momento de oração, mais esse momento de colocar-se diante de Deus, de pedir a sua graça, pedir a sua intercessão, pedir a sua presença. Hoje, nesse dia 28, nós temos a graça de celebrar mais uma vez, né? Os Santos Inocentes. É uma celebração que nos chama bastante atenção, sabe? É uma celebração que nos chama bastante atenção, porque primeiramente vai mostrar muito forte a maldade das pessoas, né? Vai mostrar uma situação bastante complicada, sabe? Herodes, que tinha pouco ou quase nada de Deus no coração. Ele, incomodado porque os magos vieram até sua casa e disseram assim: olha, a gente quer saber aonde está o rei dos judeus, aonde está o rei do universo que acabou de nascer. Viemos do Oriente porque escutamos esta notícia e gostaríamos de encontrar o rei dos judeus, o rei do universo, o Messias, o Salvador. E quando Herodes, que era uma pessoa muito insegura, que era uma pessoa cheia de um coração assim bastante vingativo, sabe? Quando Herodes escutou o rei do universo, o Messias, ele ficou tomado de uma raiva muito grande, de um medo muito grande. E esta raiva, esse medo fez com que Herodes tomasse uma das piores decisões que ele pudesse ter tomado, sabe, né? Mandou matar um número de crianças da mesma idade de Jesus, tentando matar Jesus. Quando os reis magos vieram e seguiram viagem, Herodes achou que ia enganar eles, dizendo: olha, vão lá, dizem que eu também quero ver, que eu também quero presentear, e assim por diante. Mas, né, no caminho, os reis magos, eles foram avisados através de um anjo, né, foram avisados através de uma visão que não deveriam de voltar por aquele caminho. Não deveriam de voltar até Herodes, deveriam desviar o caminho, porque o menino, sua mãe e seu pai estariam correndo um risco muito grande se eles entregassem a localização, né, do menino. E
aí a gente vê, né, como Deus, ele também vai, né, olhando e vai dando sinais para nós. Porém, quando Herodes soube disso, né, quando Herodes soube disso, o seu coração ficou extremamente furioso. E é isso que a gente vai rezar hoje. É isso que a gente vai olhar aqui no Evangelho. Mas antes disso, quero te convidar a compartilhar este momento de oração. Quiser marcar alguém, né? Dar aquele joinha lá sempre para que nossas redes, para que as nossas plataformas também espalhem mais longe também esta mensagem que é bastante bonita. Vamos então também a rezar. Antes de fazer o sinal da Santa Cruz, vamos pedir o dom do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida. Que esta palavra seja bem entendida, que o Espírito Santo faça com que esta palavra que a gente vai agora escutar produza em nós frutos e frutos de abundância. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E aqui queremos então, já de antemão, colocar no nosso coração, hoje dia 28, colocar no nosso coração esta palavra. É uma palavra de Deus muito especial, muito bonita e que vai nos ensinar a sempre também testemunhar a nossa fé. Vai também nos ensinar a sempre pedir esta luz que vem do alto para a gente não cair nessas armadilhas que nós muitas vezes estamos expostos e assim por diante. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou então matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então
se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, meu irmão, aqui, minha irmã, a gente até nem usa muitas palavras para o que a gente agora aqui acabou de escutar neste evangelho. É um evangelho, muito forte. É um evangelho muito forte. É um evangelho que nos ensina a olhar para a vida sempre como Deus olha, Mas a gente olha para este evangelho, e a gente vê como uma pessoa descontrolada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem Deus no coração, porque na época de Herodes, mesmo que alguns ainda tinham uma visão um pouco difícil, diferente da religião, mas tinham Deus no coração. Herodes não. Herodes tinha, Herodes tinha aquela prepotência. Herodes tinha, aquela arrogância. Como um menino pequeno poderia ameaçar o seu reinado? Jamais. Herodes não entendeu nada, porque nunca quis entender nada. Porque quando os magos vêm, do Oriente para ver o menino Jesus, eles vêm porque lá no Oriente, através dos santos anjos, foi anunciado: hoje nasceu para vós o Salvador, o Redentor, aquele que vai mudar o mundo. Hoje nasceu para vós o Salvador. Não tenham medo. E os reis magos que trabalhavam com isso, magos ali não vem em questão de magia, nada disso, mas eles trabalhavam com diversas bênçãos, fazendo leituras, de tudo aquilo que acontecia no mundo, Então, eles começaram a olhar isso e começaram a sentir uma coisa a mais, uma coisa diferente, E eles tiveram essa vontade grande de contemplar, de ir ao encontro do Salvador, do Redentor. Esta é a grande mensagem do Evangelho, do Santo Natal. Essa é a grande mensagem do Natal. O Redentor, o Salvador, o caminho, a verdade, a vida, ela já está no meio de vós. E aí a gente vai entender uma coisa que é muito importante. Quando eles chegam até Herodes, eles não sabiam direito onde é que estava Jesus. Eles pedem essa informação. E Herodes, muito malandro, muito malvado, ele já quer eliminar esta ameaça, assim. Como é que uma criança de 1 ano, mais ou menos, meio ano, é uma ameaça? Jamais, Jamais é uma ameaça. E aí a gente vai vendo, Aí a gente vai vendo como é importante a gente também estar sempre atentos, Atentos à vontade de Deus. Porque quando os reis magos chegam até Jesus, eles sentem uma paz tão grande, Eles sentem que ali está o Salvador. Eles sentem aquilo que eles nunca tinham sentido na vida. E olha que eles sempre trabalharam, interpretar os sinais do tempo, os sinais do céu, os sinais da natureza. Eles sentem esta paz tão grande que o coração deles, diz assim: realmente é o Salvador, realmente é Jesus. Então,
E aí, mais uma vez, eles são avisados, né? Mais uma vez, eles são avisados em sonho para, né, para não continuar mais ali, para desviar o caminho, porque assim como eles, a Sagrada Família morta seria, né? Morta seria. E aí a gente vai entender uma coisa muito bela também, né? A Sagrada Família vai dormir, e aí você entende porque eu sempre falo do nosso anjo da guarda. Ó, mais uma vez, o anjo do Senhor vai aparecer. Mais uma vez o anjo do Senhor vai aparecer diante da Sagrada Família, sabe? Né? E ali a gente vai ver um grande sinal. O anjo desperta José e diz: José, depressa, levanta, né? Pega as tuas coisas e foge. E sai daqui. E sai daqui. Não fica aqui, porque um grande perigo se aproxima. Aí a gente pode se perguntar, né? Mas por que aqui talvez Deus não avisou as outras famílias? Por que será que Deus não avisou as outras famílias? Aí a gente precisa também colocar tudo isso, né? Olhar tudo isso como um mistério da fé. Um mistério da fé. A palavra de Deus diz que mais ou menos quase 70 e pouquinhas crianças inocentes, por isso que hoje a igreja celebra os santos inocentes, foram mortos. Foram mortos. A igreja, ela lembra, né, que Deus, ele não consegue mudar o curso e não vai mudar o curso de algumas coisas. Antes da gente se questionar, né, o porquê disso, o porquê daquilo, é muito pertinente a gente olhar para o que aconteceu. A maldade, ela existe. Você sabe que a maldade existe. Você sabe que pessoas maldosas existem. Você sabe que pessoas maldosas têm atitudes maldosas e que vão machucando, vão ferindo os outros, vão estragando a vida dos outros, né? E aí a gente vai ver que Deus permitiu isso. Deus permite essa tamanha atrocidade para, né, para realizar aquilo que é preciso. Os santos inocentes, esses santos inocentes, essas criancinhas inocentes, algumas não sabiam ainda nem falar, né? Estavam ainda, né, do jeitinho de uma criança, inocente como uma criança. Elas foram as primeiras testemunhas de quem é Jesus, o Redentor. Não pensemos que elas ficaram jogadas, não. Quando a igreja lembra hoje os santos inocentes, né, elas foram acolhidas por Deus, sim. Diante de uma maldade muito grande que elas receberam, diante de uma maldade terrível que elas foram vítimas, elas e suas famílias, lá esteve Deus para acolhê-las, não deixá-las sofrer em hipótese alguma, né? E essas crianças, sem pronunciar uma palavra, elas testemunharam Jesus. Elas testemunharam Jesus, porque a partir deste fato se espalhou, né? Se espalhou para o mundo todo o que havia acontecido. Foi algo tão forte, que isso se espalhou por todo o mundo e as pessoas disseram: realmente Deus, Ele está conosco. Realmente Deus está conosco. Realmente nasceu para nós o Salvador, o Messias. E veja, foi preciso, não por vontade de Deus, porque Deus no seu braço acolheu esses pequeninos desfalecidos. Nos seus braços Deus acolheu e consolou cada um, cada pai e cada mãe. Pode ter certeza que Deus fez isso. Deus fez isso porque o amor que Deus tem para conosco, Ele vai curando, né, feridas, vai curando, né, traumas,
e tantas outras coisas. O Senhor faz isso acontecer. Agora a gente precisa olhar para esse sinal. E aí a gente aprende algumas coisas, né? Que a gente também precisa cuidar muito, né? Dos nossos filhos e netos. Porque hoje existe muitos Herodes por aí. Hoje existe muitos Herodes. A gente poderia dizer, né? Questão das drogas, sim. Mas hoje, né? Das ideologias, dos modismos, de uma vida sem sentido. Quantas ideologias, modo de viver que estão sendo plantados no coração das nossas crianças. São os Herodes de hoje, da atualidade. Por isso, pai, mãe, como José. E aí eu volto a te dizer, como Maria. Aí eu volto a te dizer como é importante você voltar a frequentar a igreja, estar na igreja, a rezar e comungar. Porque Deus, Ele se coloca diante dos nossos perigos, sim. Deus se coloca, Deus abre caminhos, Deus muda muitas coisas, Deus faz novas tantas as coisas. Mas a gente precisa estar em Deus. A gente precisa buscar Deus. A gente precisa sentir este amor tão grande e tão maravilhoso. Sabe, a gente precisa. E como é que ficou Herodes? O que é que aconteceu com Herodes? Não pense você, né, que Herodes passou impune. Não. Às vezes a gente acha que não existe justiça. A nossa justiça terrena aqui, ela tem muitas e muitas falhas, com toda certeza. Mas a justiça divina não. Herodes pagou um preço muito caro. Primeiro, perdeu completamente o respeito que as pessoas tinham para com ele, né? Ninguém mais o escutava. Ninguém mais ia ao seu encontro. Ficou muito na solidão. E não somente isso, na sua velhice, como castigo, né? Como castigo. E aí, ali de fato, Deus colocou a mão. Aí de fato ele sentiu uma coisa, né? Herodes foi acometido de uma doença, né? Herodes foi cometido de uma doença que fazia com que muitos vermes comiam a sua carne. E um cheiro de podridão saía do seu corpo. O que isso significa? Aquilo que esperava Herodes lá na frente. O inferno. O cheiro do demônio. É isso mesmo. E talvez vocês vão ficar meio assim com o que eu estou falando, né? Mas é isso mesmo. Aqueles vermes que comiam o seu corpo, ele ainda vivo, sabe? Aquele cheiro que afastou as pessoas dele, sabe? Tudo isso era o cheiro do inimigo, do demônio. Sim, ele já sentiu em vida que ele não teria como mudar esse destino. Mas por quê? Porque durante toda a sua vida Deus tentou resgatá-lo, fazer dele um governante bom, preocupado com o povo. Mas quando se faz o pacto com o demônio, né, não tem escapação. Ele pagou pelas vidas dos santos inocentes. Sim, ele pagou. A justiça foi feita ali. O consolo para aqueles pais e mães foi feito ali. Então hoje a gente vai olhando, né? Nós também, como essas crianças inocentes que perderam a sua vida, que entregaram a sua vida, nós também precisamos testemunhar, né? Nós também precisamos testemunhar Jesus. Nós precisamos testemunhar Jesus. Nós precisamos buscar a Deus, ir ao seu encontro, porque sim, o seu inimigo, o inimigo, ele está em todo lugar. Então, busquemos ao Senhor, nos fortalecemos com a presença do Senhor, porque nosso inimigo,
Ele anda por aí, rondando e trazendo tantas e tantas situações. E a gente precisa agir sempre com prudência, com cautela. Herodes perdeu a oportunidade, né, de conhecer o Salvador. De conhecer o Salvador. Né? Tentou matar Jesus, porque seu filho, lá na frente, né, o seu sucessor, vai lavar as mãos na Sexta-feira Santa. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, a gente finaliza esse nosso momento de oração aqui, justamente, né, justamente com esta certeza de que a gente precisa sempre estar colocando diante de Deus nossa vida, buscar o Senhor e sentir a sua presença. Cuidado com os inimigos que estão ao seu redor. Cuidado com o inimigo que ronda nossas casas e nossas famílias. Muita proteção a gente precisa pedir por Deus. Então, nós agora, né? Agora vocês sabem que desde o começo do ano, né, sempre a gente tem esse momento aqui ao vivo, né? Às vezes acontece um outro empecilho, mas a grande maioria desse ano a gente esteve ao vivo aqui. Então, a partir de amanhã, né, eu vou tentar fazer uma forma diferente aqui, porque neste final de semana eu saio para, né, uns 10, 12 dias de férias, quem sabe até um pouquinho mais. A partir do dia 15 de janeiro a gente volta novamente, né, ao vivo. Mas, como sempre tenho feito, né, nas redes sociais que eu tenho acesso, sempre uma palavra de fé. Né? Quem vai lá e olha, né, Facebook, quem vai lá e olha também, né, no Instagram, às vezes, né, vocês sabem que todos os dias eu estou postando também a oração da Ave Maria. Muitos de vocês que eu tenho contato de telefone, eu mando, né, através de uma lista de transmissão, e quem sabe mais para frente a gente pode ampliar esta lista de transmissão, né? Todos os dias eu vou estar deixando um recadinho, né? Um recado em cima do Evangelho, algo parecido, né? Quem sabe até uma mensagem né, de vídeo, algo parecido assim, né? E a gente vai estar fazendo isso. Eu sei que você também, né, esse final de ano, tudo mais, quem sabe muitos de vocês, né, já estão um pouco mais tranquilos, né, um pouco mais serenos, não trabalhando tanto, talvez. Alguns, quem sabe, estão de férias e assim por diante, né? Mas procure descansar bem, tá? Procure estar com a tua família também. Quem sabe um outro passeio que é tão necessário, tá? Apenas, né, aquele pedido que a gente sempre faz, né, e que a gente sempre pede, né? Cuidado, prudência, porque você tem muito valor, né? Você tem muito valor, né? Deus, ele precisa muito de você, né? Então, não é por causa, às vezes, de uma bebida a mais, de uma imprudência aqui ou de uma imprudência ali, que a gente vai meter as mãos pelos pés, tá? Tome bem esse cuidado. E a partir de amanhã, então, a gente vai chegar até você de uma forma diferente, sabe, né? Uma mensagem diferente e assim por diante, tá? Então, fique bem, fique com Deus, que Deus sempre te acompanhe cada vez mais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique em paz,
Fique com Deus. E nos encontramos, né? Nesses primeiros dias. Grande abraço.